essa aula é uma aula de nono ano, direcionada aos alunos da professora Márcia, do professor Steve e aos meus alunos também. Nesta semana, nós vamos falar sobre a eletrosfera e você vai encontrar esse conteúdo na sua apostila entre as páginas 43 e 47. Na semana passada, nós vimos que os átomos são a unidade básica da matéria, formada por três partículas principais: os prótons, os elétrons e os nêutrons. Um pouquinho antes, na semana anterior, nós vimos também a evolução dos modelos atômicos, como que cada cientista foi percebendo a composição desses átomos ao longo da história. Hoje nós sabemos que o átomo possui essas três partículas que eu comentei, e também a gente sabe que o átomo possui uma região central que tem a maior parte da massa desse átomo e que esse núcleo atômico é composto pelos prótons, que nessa imagem está representado pela cor vermelha, e pelos nêutrons, que nessa imagem está representada pela cor verde. Os prótons têm carga positiva, e a gente representa com o sinal de mais, enquanto os nêutrons têm carga neutra, ele não tem carga alguma. E depois nós temos também a região da eletrosfera, onde os elétrons, que têm carga negativa, e a gente representa aqui com o sinal de menos, ficam girando ao redor desse núcleo. A gente viu semana passada também como representar um elemento químico. Quando a gente faz a representação de um elemento químico, nós utilizamos a sigla desse elemento, a primeira letra dele vai ser maiúscula, pode ser que ele tenha uma letra, duas, e em alguns casos até três. Esses elementos que têm três letras, eles ainda estão em fase de reconhecimento. Então, tanto que a gente pega na tabela periódica, vão ser os últimos elementos da tabela. Tabela periódica nós veremos daqui umas 2 ou 3 semanas, tá? E o que é que tem nessa representação? Nós temos, então, o símbolo do elemento químico. Nós temos, aqui embaixo, representado pela letra Z, nós temos o número atômico. O que é o número atômico? É quantos prótons tem esse elemento químico, tá? Aqui em cima, a gente tem o A, que é a massa atômica. Em alguns casos, em alguns exemplos, alguns exercícios, você vai ver esse número atômico na parte superior esquerda, em outros na parte superior direita. Não faz diferença. O valor vai ser sempre o mesmo. Para o mesmo elemento químico, eu vou ter sempre o mesmo número de prótons. E outra coisa que é importante a gente saber, que em átomos eletricamente neutros, nós temos que o Z, que é o meu número atômico, é igual à quantidade de prótons que eu tenho. E, ao mesmo tempo, essa quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Então, se eu tenho um elemento químico que tem número atômico 10, quer dizer que ele tem 10 prótons e tem 10 elétrons também. E a partir dessa massa atômica e do número atômico, eu consigo calcular quantos nêutrons tem esse elemento químico. Como é que eu faço isso? É só eu pegar o valor da massa atômica e subtrair do meu número atômico. Essa semana a gente vai dar um foco maior na eletrosfera. Tudo que a gente viu até agora, a gente estava focado no núcleo, né? Massa atômica, número atômico, a gente está falando de núcleo. Essa semana a gente vai falar da eletrosfera. A gente já viu que o Bohr definiu que os elétrons giram ao redor do núcleo em uma região chamada eletrosfera. E ele definiu também que essa eletrosfera é formada por até 7 camadas. E o número de camadas vai depender da quantidade de elétrons que esse elemento químico tem. Essas camadas também podem ser chamadas de níveis de energia. O exemplo que eu trago nessa imagem, percebam que a quantidade de prótons, que é a minha carga positiva que está no núcleo, é igual à quantidade de elétrons. E percebam também que esses elétrons não estão distribuídos de qualquer forma nas 7 camadas. Para este elemento químico, os elétrons estão distribuídos em 3 camadas. Que é isso que a gente vai ver agora. Quanto de elétron eu posso pôr em cada camada? Quanto de elétron tem cada camada de um elemento químico? Primeiro de tudo, a gente precisa ver que cada nível de energia comporta um número máximo de camadas. Um número máximo de elétrons. Isso definido lá no modelo atômico do Bohr que a gente já viu.
e que os níveis são nomeados em ordem crescente, do 1 até o 7. Então, o meu menor nível é o 1 e o meu maior nível é o 7. E as camadas são nomeadas na sequência do alfabeto de K até o Q. Então, camada K, camada L. A camada K corresponde ao nível 1, a camada L ao nível 2, e assim sucessivamente até a camada Q, que corresponde ao nível 7. E aqui é importante a gente frisar, e seria interessante vocês memorizarem, essa quantidade de elétrons. Quantos elétrons cabe na camada K? Até 2. Ah, professor, mas está escrito que aí tem 2. Não, aí tem na camada K cabem até 2. Então pode ter 1 ou pode ter 2. Na camada L cabem até 8 elétrons. Então pode ter 1, pode ter 2, pode ter 5, pode ter 6, até 8. Na camada M pode ter até 18, na camada N até 32, na camada O até 32, na P até 18 e na camada Q até 8. Só que agora a gente vai ver algumas regras para fazer essa distribuição eletrônica. Como é que eu faço isso? Primeiro de tudo, os elétrons têm que ser distribuídos preenchendo o primeiro nível, ou seja, a camada K, e só depois que eu completo a camada é que eu passo para a camada seguinte. Então eu só posso passar para a camada L depois que eu já completei toda a minha camada K. Trago para vocês aqui o exemplo do oxigênio, que foi o mesmo exemplo que a gente viu anteriormente. O oxigênio, ele tem número atômico 8 e massa atômica 16. Como é que eu identifico quantos elétrons eu tenho que distribuir? Eu vou ter que distribuir o número atômico. Lembrem sempre, número atômico é a quantidade de prótons. E um elemento neutro, a quantidade de prótons, é igual à quantidade de elétrons. Então, como que eu vou fazer essa distribuição eletrônica? Primeiro de tudo, eu tenho 8 elétrons para distribuir. Na camada K, cabem até 2. Então, quantos eu coloco na camada K? 2 elétrons. Faltam quantos para eu distribuir? Faltam 6, né? Então, na camada L, eu coloco 6 elétrons. 2 mais 6, 8 elétrons. Ah, professor, mas eu vi no slide anterior que na camada L cabem 8. Então, eu posso pegar esses 8 e colocar direto na camada L? Não, não posso, porque a regra. Eles devem ser distribuídos preenchendo primeiro os níveis menos energéticos. Qual é o menos energético? O K. Então, eu preciso completar o K com 2 elétrons, e aí os elétrons restantes eu vou completando os níveis seguintes. Como eu só tinha mais 6, então eu completei aqui na camada O. Vamos para o nosso exemplo número 2. Para o exemplo número 2, eu trago para vocês aqui um elemento químico chamado magnésio, que tem número atômico 12 e número de massa atômica 24. Percebam que nesse exemplo eu já coloquei a massa atômica do outro lado. Não tem diferença se ela ficar do lado direito ou do lado esquerdo, tá? Vamos fazer a distribuição eletrônica do magnésio, então. Que número eu vou distribuir? Quantos elétrons? 12. Camada K cabe em quantos? 2. Coloco 2 elétrons. Faltam quantos? 10. Agora eu vou para a camada L. Até quantos elétrons cabe na camada L? Até 8. Então, coloco 8. Já distribuí quanto? 2 mais 8, 10. Faltam 2 elétrons. Onde eu coloco esses 2 elétrons? Na camada seguinte, que é a camada M. Então, eu fico com 2 elétrons na camada K, 8 elétrons na camada L e mais 2 elétrons na camada M. Terminei de fazer a distribuição, as outras camadas eu não coloco nada, eu não preciso preencher, ok? Mais um exemplo. Exemplo 3 agora, o selênio. O selênio tem o símbolo Se, sempre a primeira letra do símbolo tem que ser maiúscula. Número atômico 34, massa atômica 79. Quantos elétrons eu tenho que distribuir para esse elemento químico? A mesma quantidade de elétrons que eu tenho no meu número atômico, que neste caso é 34. São 34 elétrons. Vamos fazer a distribuição então. Na camada K eu tenho quanto? 2 elétrons. Na camada L, 8 elétrons.
na camada M, eu tenho 18 elétrons. Vamos lá, 2 mais 8, 2 mais 8, 10, mais 10, mais 18, 28. Então, falta para a gente distribuir 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Faltam 6 elétrons. Onde eu coloco esses 6 elétrons? Na camada seguinte, no caso, a camada M. Então, quantos níveis energéticos eu tive neste elemento? 1, 2, 3, 4. Da camada K até a camada N. E aqui você pode ter pensado, ó, professor, mas eu tenho 34 elétrons, então eu não posso colocar 2 na camada K e já pego os 32 e coloco lá na camada N, porque lá cabe até 32? Não, não posso. Por quê? Porque eu tenho que seguir completando os níveis anteriores, ok? Só que aí, em alguns momentos, a gente vai ter que seguir algumas regras. Por exemplo, a última camada não pode ter mais que 8 elétrons, tá? Isso é uma regra. Caso isso aconteça, a gente deve deixar essa última camada com 8 e o restante, o que sobrar de 8, a gente coloca na camada seguinte. O exemplo que eu trago para vocês, nosso exemplo de número 4, é o exemplo do elemento químico potássio. O elemento químico potássio é representado pela letra K. Percebam que nem sempre a primeira letra do nome do elemento corresponde ao símbolo, tá? Potássio a gente representa pela letra K, que é uma derivação de outras línguas, tá? O número atômico dele é 19 e a massa atômica é 39. Quantos elétrons eu preciso distribuir? O mesmo número que eu tenho no meu número atômico, ok? Vamos ver como é que fica essa distribuição, então. Como a gente já viu, eu tenho 2 elétrons na camada K, aí eu tenho 8 elétrons na camada L, 2 mais 8, 10. Faltam quantos? 9. Ah, professor, a camada M cabe até 18, então coloca os 9 ali e está sossegado. Não é bem assim. Lembre-se da regra. Percebam que a última camada ficou com 9? O que acontece nesse caso? Eu não posso ficar com esse 9 aqui, porque na última camada pode ter no máximo 8. O que eu tenho que fazer? Risco lá o meu 9, apago o meu 9, deixo 8. Falta quantos ainda para eu distribuir? Falta só um elétron. Faço o quê? Coloco na camada seguinte. Então, para o elemento químico potássio, eu vou ter 2 na camada K, 8 na camada L, na camada N, agora eu fiquei com 8, e na camada N eu fiquei com 1, ok? Vamos para mais um exemplo, então. Agora o exemplo número 5, a gente vai falar do elemento químico estrôncio. O estrôncio ele tem número atômico 38 e massa atômica 87. Quantos elétrons eu preciso distribuir? Eu preciso distribuir 38 elétrons. Vamos lá? 2 elétrons na primeira, na camada K, 8 elétrons na camada 8 elétrons na camada L, 18 elétrons na camada M. Percebam que eu fui completando os níveis. Completei a K com 2, a L com 8, a M com 18. E aí eu chego na camada N, e na camada N cabem até 32. Só que, mais uma vez, a gente volta para a regra. Na última camada eu não posso ter mais que 8. O que eu faço nesse caso? Risco 10, apago 10, deixo 8. Faltou quantos, então, para completar agora? Faltaram 2. E aí eu faço o quê? Coloco ele na camada seguinte. Então, para o estrôncio eu tenho K igual a 2, L igual a 8, M igual a 18, N igual a 8 e o O igual a 10. Dando sequência, então, nessas regras de distribuição eletrônica, a gente tem mais uma regra. A última não pode ter mais que 8. E a penúltima não pode ter mais que 18. E aí é aquele mesmo caso. Se tiver mais que 18, eu deixo ela com 18 e passo o restante para a próxima camada. Trago aqui para vocês o exemplo do iodo. O iodo tem número atômico 53 e a massa atômica 127. Quantos elétrons eu preciso distribuir?
53. O número atômico é a quantidade de prótons, e a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Vou repetir isso sempre para vocês já irem memorizando, tá? Vamos fazer a distribuição eletrônica dele, então. Na camada K, eu coloco 2. Na camada L, coloco 8. Coloco o máximo que cabe na camada. Na camada M, coloco 18. Chegou na camada N, ele está com 25. E aí, o que acontece? O que eu tenho que fazer com esse 25? Eu não posso ter mais que 18 na penúltima camada. O que eu faço, então? Corto 25, deixo quanto aqui? 18. E aí faltaram quantos para a gente completar? Vamos fazer a conta. Ó. 2 mais 8, 10. 10 mais 18, 28. 28 mais 18, 46. Faltam quantos, então, para a gente chegar em 53? Faltam 7. E aí eu coloco esse 7 na camada O. Então, para essa distribuição, eu tenho K igual a 2, L igual a 8, M igual a 18, N igual a 18 também, e o O com a camada 7. E aí você pode me perguntar, professor, mas no slide anterior falava que não podia ter mais que 8. O que a gente pode pensar? Ó, se tem mais que 8 e menos que 18, eu deixo com 8 e passo o restante para a próxima. Agora, se a minha última camada, como foi o caso desse exemplo, tiver mais que 18, percebam que 25 é maior que 18, eu deixo o 18 e passo o restante para a camada seguinte, ok? E aí, o que acontece? Depois que a gente termina de fazer essa distribuição eletrônica, a última camada que a gente tiver vai receber o nome de camada de valência. E o número de presentes, de elétrons presentes nessa camada, fui fazendo a distribuição, chegou em... Terminei com 7, terminei com 8, com 9, não. Não pode ter mais que 8 na última camada. Terminei com 7, com 8, com 1, com 3, 4, 5. Esse número de elétrons vai ser chamado a valência do número, do elemento químico. Ah, por exemplo, o átomo de magnésio que a gente usou lá no exemplo número 2. Qual é a camada de valência dele? É a última camada preenchida. Qual foi? A camada M. Quantos elétrons tem nessa camada? 2. Então, qual é a valência do átomo de magnésio? A valência do átomo de magnésio é 2. E para o átomo de selênio, que a gente usou lá no exemplo número 3? Quando a gente fez a distribuição, a gente percebeu que a última camada dele foi a camada N. Então, qual é a camada de valência? Camada N. E qual é a valência dele? Quantos elétrons ele tem nessa última camada? Ele tem 6 elétrons. Nesse momento, eu sugiro que você dê um pause no vídeo, vá até a sua apostila e tente resolver o exercício número 6 da página 47. Esse exercício ele vai trazer para a gente mais ou menos isso que eu mostrei para vocês até agora, ok? Por que eu peço para vocês pararem nesse momento? Porque a gente vai dar sequência agora, a gente vai falar um assunto que pode confundir. Então seria interessante você parar, fazer esses exercícios para fixar esse conhecimento e depois você volta nesse vídeo mesmo e dá sequência, ok? Do cima. Agora que você já resolveu o exercício número 6 da página 47, a gente vai dar sequência, porque até aqui a gente falou de átomos naturalmente nêutrons, ou eletricamente neutros. O que é isso? É aquele átomo que tem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. 2 e 2, 3 e 3, 25 e 25, 72 e 72, e por aí vai. Mas em alguns casos, esses átomos eles podem perder ou podem ganhar elétrons. Quando isso acontece, a gente fala que formou-se um íon. E esses íons podem ser positivos ou podem ser negativos. E esses íons vão receber nome específico. Se esse átomo perder elétrons, quer dizer que a carga ele ficou com mais prótons. Prótons têm carga positiva. Então, se ele perde elétrons, ele fica com carga positiva maior.
Quando ele perde elétrons e fica com essa carga positiva maior, ele recebe o nome de cátion. E agora, quando ele ganha elétrons, se ele tem mais elétrons, ele ficou com uma carga negativa maior. Quando isso acontece, a gente diz que ele é um íon negativo e recebe o nome de ânion. Então, quando ele perde elétrons, ele se torna um íon positivo e recebe o nome de cátion. Quando ele ganha elétrons, ele se torna um íon negativo e a gente chama de ânion. Professor, como é que eu faço para diferenciar? Eu costumo fazer uma brincadeirinha que é o seguinte: o começo da palavra cátion eu relaciono com cadê meus elétrons? Quando você perde alguma coisa, você fala, cadê minha caneta? Quem pegou minha caneta? Cadê meu lápis? Cadê minha borracha? Cadê meus elétrons? Perdi meus elétrons. Se eu perdi meus elétrons, cadê meus elétrons? Cátion. Tenta fazer essa associação, que depois que eu aprendi a fazer essa associação, ficou maravilha, facinho de entender, ok? E a gente vai ver agora um exemplo quando é que isso acontece. Nos cátions, a quantidade de prótons é maior que a quantidade de elétrons. Observem nesse modelo, ele até está na apostila na página 46, talvez não dê para ver a imagem muito bem. Ele está dizendo para a gente que ele está apresentando aqui a distribuição eletrônica do átomo de sódio, que esse átomo de sódio tem um número atômico 11 e a massa atômica 23. Aqui ele traz para a gente que a distribuição eletrônica, aqui já está pronta, até facilitou a nossa vida. Na camada K ele tem 2 elétrons, na camada L ele tem 8 elétrons, e na camada M ele tem 1 elétron. Observem aqui em cima que ele traz um modelo de representação com as órbitas, como o Bohr propôs. Na primeira órbita, na primeira camada, tem 2 elétrons, na segunda órbita, que é a camada L, tem 8, e na terceira órbita, que é a camada M, tem 1 elétron. Quando esse átomo de sódio perde 1 elétron, ele perceba a distribuição. Ele ficou com 2 na camada K e 8 na camada L. Ele ficou com 10 elétrons. Ele tem 10 elétrons e 11 prótons. Então a carga positiva ficou maior. Quando isso acontece, eu tenho a formação de um íon e esse íon recebe o nome de cátion, ok? Como é que a gente vai representar esse cátion? A gente vai escrever da mesma forma. Preciso colocar o símbolo desse elemento químico, preciso colocar o número atômico, que continua o mesmo, porque o que mudou foi o número de elétrons, não foi o número de prótons, então eu preciso manter esse número atômico igual. Coloco a massa atômica e aí eu represento com esse sinal de mais. Quantos elétrons ele perder, ou quantos prótons a mais ele ficar, é a quantidade de mais que eu coloco. Ah, ele é um cátion, ele perdeu 1 elétron, coloco 1 mais. Ele perdeu 2 elétrons, eu coloco 2, número 2 e o sinal de mais. Perdeu 3 elétrons, coloco o número 3 e o sinal de mais. Professor, mas como é que eu posso facilitar para saber quem é que vai formar cátion e quem é que vai formar ânion? Quem é que vai formar cátion? Vão ser formados cátions os elementos químicos que tenham a valência 1, 2 e 3, certo? Elementos que tenham na última camada 1, 2 ou 3 elétrons vão formar os cátions. E aí nós temos também, em contrapartida, alguns átomos que podem ganhar elétrons, receber elétrons. E quando isso acontece, vão ser formados íons negativos. Quando ele ganha elétrons, ele fica com a carga negativa maior. Então, eu vou ter a formação de íons negativos. Esses íons negativos eu chamo de ânions. Aqui ele traz para a gente o exemplo do flúor, de um átomo de flúor, que tem número atômico 9, massa atômica 19, e o átomo de flúor ele ganha um elétron. Percebam aqui na distribuição eletrônica, que na camada K ele tem 2, e na camada R ele tem 7. Depois que ele ganhou esse elétron, ele ficou com 2 na camada K e 8 na camada L. Ele ficou com 1 elétron a mais. Então, se ele ganhou um elétron, ele formou um ânion.
E como é que eu represento isso na hora de escrever? Percebam que quando ele ganha um elétron, ele ficou com um elétron a mais, então eu represento com o símbolo de menos. Coloco o símbolo do elemento químico, coloco o número atômico, coloco a massa atômica e aí coloco também o sinalzinho de menos para representar que ele está com uma carga negativa maior. Peço desculpa, passou a moto do vigilante aqui fazendo will. Não sei se na cidade de vocês tem, mas eu moro aqui em Jacutinga, aqui tem. Tá? Professor, como é que eu vou saber quem é que vai formar ânion? Dica. Vão formar ânion, elementos químicos com valência 5, 6 e 7. Ok? Então, com valência 1, 2 e 3, forma cátion, vai perder elétrons. Valência 5, 6 e 7 vai formar ânion, vão receber, vão ganhar elétrons. Ok? Sugiro agora que vocês façam. Sugiro não, na verdade a gente não tem atividade na apostila. Para essa semana a gente conversou com a supervisora e a gente elaborou uma lista de exercício complementar para vocês. É uma lista que tem 4 exercícios. O primeiro exercício você precisa fazer a distribuição eletrônica, da mesma forma que você fez na apostila, da página, número 6 da página 47. Você precisa fazer também, tem uma perguntinha que pede para você diferenciar ânions, cátions e ânions, qual é a diferença entre eles, quando é que um é formado, quando é que o outro é formado. Tem também 2 exercícios de interpretação, onde primeiro você vai precisar fazer a distribuição eletrônica, analisa a situação, o contexto da questão, leia o enunciado com atenção, e aí você responde no seu caderno. Para os meus alunos e da Márcia, eu vou fazer o pedido da foto, você vai resolver no caderno e vai mandar a foto. Os alunos do Steve, vocês acompanhem com ele durante a aula, ele vai pedir, não sei se em forma de foto, em forma de áudio, aí ele vai passar as orientações para vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, fiquem atentos ao horário de aula, nos plantões de dúvida, é lá que vocês perguntam, é lá que vocês tiram suas dúvidas, é lá que você encontra seus colegas, já que a gente não pode estar junto fisicamente, pelo menos virtualmente a gente acaba conversando, certo? Espero ter ajudado na compreensão de vocês. Qualquer dúvida, nos procure no horário de plantão, no grupo de WhatsApp preferencialmente, ok? Caso você não tenha acesso a esse material, procure a secretaria da sua escola, pode ser Padre Reinaldo, pode ser Guiné, pode ser Sertão, procura a secretaria da escola, procura a direção, procura a supervisão, que eles vão te auxiliar, tanto no acesso com a plataforma, ou caso não tenha internet, eles vão te auxiliar com o material impresso. O importante é você não desistir, não perder o foco nesse momento. Espero que estejam todos bem, espero que continuem bem. E por essa semana é só. Obrigado, se cuidem. E se possível, fique em casa, lave a mão, use álcool em gel, use máscara para sair na rua.